Ninguém acorda disciplinado. Isso é uma mentira confortável que a gente aprendeu a repetir. A disciplina não aparece quando tudo está organizado, quando a rotina está perfeita, quando a vida está calma. Ela nasce exatamente no oposto. Ela nasce quando tudo está bagunçado, quando o dia já começou errado, quando o corpo está cansado, quando a mente está cheia, quando o ambiente está em ruído. É no caos que a disciplina começa a ser construída. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar, porque a maioria das pessoas espera a vida melhorar para então agir melhor. Mas a disciplina não funciona assim. Ela não surge como motivação. Ela não surge como empolgação. Ela surge como decisão, tomada no meio da confusão. Pensa comigo. Quando tudo tá fácil, qualquer um consegue seguir. Mas quando tudo tá pesado, é aí que aparece quem está disposto a sustentar o processo. A disciplina não nasce do conforto, ela nasce do atrito. Ela nasce quando o corpo diz para e você responde só mais um pouco. Não porque você é forte, mas porque você decidiu não negociar com o caos. E aqui existe algo importante que quase ninguém fala. O caos não é um erro do caminho. Ele faz parte do caminho. A vida adulta não foi feita para ser silenciosa. Ela é barulhenta, exigente, cheia de interrupções. Esperar o cenário ideal é adiar indefinidamente a própria evolução. Por isso, tanta gente trava, porque confunde disciplina com o cenário perfeito. Mas disciplina é exatamente o contrário disso. Disciplina é agir apesar do cenário, apesar do cansaço, apesar do medo, apesar da confusão mental, apesar da falta de apoio, apesar da falta de reconhecimento. Ela não grita, ela não faz espetáculo, ela acontece em silêncio. E muitas vezes, ninguém vê. O problema é que o caos assusta. O caos dá a sensação de perda de controle. E o ser humano odeia não controlar tudo. Mas olha com atenção. Toda transformação real passa primeiro por uma fase caótica. Nada se reorganiza sem antes desorganizar. Nenhuma versão melhor surge sem que a versão antiga seja colocada em desconforto. A disciplina nasce exatamente nesse ponto. No momento em que você percebe que não vai esperar tudo se alinhar para fazer o que precisa ser feito. Você começa mesmo sem clareza total, mesmo sem certeza, mesmo com dúvida. E isso muda tudo. Porque a disciplina não pede permissão. Ela pede compromisso. Compromisso com o processo, não com o resultado imediato. E aqui entra uma verdade dura. Quem só age quando sente vontade, vive refém das próprias emoções. Disciplina é agir mesmo quando a emoção não colabora, mesmo quando o corpo pesa, mesmo quando a mente questiona, mesmo quando o ambiente não ajuda. Não é sobre rigidez, é sobre constância. Não é sobre perfeição, é sobre repetição. É repetir o básico mesmo quando o caos tenta te puxar para trás. Porque o caos sempre vai existir. O que muda é a forma como você responde a ele. Algumas pessoas usam o caos como desculpa, outras usam o caos como matéria-prima. E essa diferença separa quem estagna de quem evolui. A disciplina não elimina o caos. Ela organiza você dentro dele. Ela cria um ponto de estabilidade em meio à bagunça. Um hábito, uma decisão diária, um compromisso simples. Não é fazer tudo, é fazer o que importa. Mesmo pequeno, mesmo imperfeito, mesmo cansado. É aí que a disciplina começa a se formar. Ela não vem pronta, ela é construída. No atrito, na repetição, no silêncio. E talvez você esteja exatamente nesse lugar agora, no meio do caos, tentando entender por que tá tão difícil. Mas e se esse não for o problema? E se isso for exatamente o terreno onde a disciplina começa a nascer? Talvez o caos não esteja te impedindo. Talvez ele esteja te chamando. Chamando para assumir o controle do que está ao seu alcance. Chamando para parar de esperar condições ideais. Chamando para agir mesmo sem aplauso. Porque disciplina não nasce em dias fáceis. Ela nasce quando você decide não se perder dentro do próprio caos. E essa decisão não precisa ser grande, ela só precisa ser sustentada. O caos não vai embora. Isso é outra mentira que contam. A diferença não está em viver sem caos, mas em não ser dominado por ele. Porque chega um momento em que você entende algo essencial. Ou você cria estrutura dentro da desordem, ou a desordem cria você. E quase sempre ela cria versões fracas. Não porque faltou capacidade, mas porque faltou direção. A disciplina surge quando você para de perguntar quando tudo vai melhorar e começa a perguntar: o que ainda depende de mim mesmo assim? Essa pergunta muda tudo, porque ela te devolve responsabilidade. E responsabilidade assusta. É mais fácil culpar o ambiente,
o barulho, a rotina pesada, as pessoas, a falta de tempo. Mas disciplina começa quando você para de terceirizar o controle. Não é sobre fazer mais, é sobre parar de se dispersar. O caos rouba energia. A disciplina canaliza. O caos espalha. A disciplina foca. O caos grita. A disciplina sussurra, mas sustenta. E aqui existe um ponto crítico. Disciplina não é força bruta. Ela é inteligência aplicada no longo prazo. Quem tenta vencer o caos na explosão, cansa rápido. Quem vence no ritmo, permanece. Por isso, tanta gente começa forte e desaparece, porque confundiu intensidade com consistência. A disciplina não exige que você seja extraordinário, ela exige que você seja previsível. Previsível nas decisões certas, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando o resultado não aparece, porque o corpo aprende pelo que se repete, a mente também. E o caos tenta quebrar exatamente isso, a repetição. Ele interrompe, desorganiza, provoca dúvida, e é aí que a maioria para. Mas quem entende o jogo não briga com o caos, usa ele como teste. Cada dia difícil vira um filtro. Você passa por ele ou você volta para o padrão antigo. E a disciplina se forma exatamente nesses microenfrentamentos. Não em grandes discursos, não em promessas públicas, mas em decisões silenciosas. Hoje, mesmo cansado, eu faço. Hoje, mesmo confuso, eu mantenho. Hoje, mesmo sem vontade, eu sustento. Isso não te transforma da noite para o dia, mas te transforma de forma irreversível, porque chega um momento em que você percebe, o caos continua, mas você mudou. Ele não te paralisa mais, ele não te desorganiza como antes, você cria raiz, e quem cria raiz não cai com qualquer vento. A disciplina não te tira da vida real, ela te prepara para ela. Ela não cria uma bolha, ela cria base. Base emocional, base mental, base física. E essa base não se constrói em dias bons. Ela se constrói nos dias em que desistir seria compreensível. É nesses dias que o caráter se consolida. Não o caráter que se mostra, mas o caráter que sustenta, porque no fundo, disciplina é identidade. É quem você é quando ninguém está te guiando, quando ninguém está cobrando, quando não existe prêmio imediato. E talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. Um dia comum, cansado, cheio de ruído, sem nada épico acontecendo. E é exatamente aí que a disciplina decide se nasce ou não. Não espere clareza total, não espere motivação perfeita. Não espere silêncio absoluto. Comece com o que é possível, sustente o que é essencial, repita o que funciona. E aos poucos, algo muda. O caos perde força, não porque ele desaparece, mas porque você não se perde mais nele. A disciplina não surge do nada, ela nasce no caos, cresce na repetição e se fortalece na constância. E quando você entende isso, não volta atrás, porque disciplina não é uma fase, é um eixo que sustenta decisões, que organiza a vida, que fortalece o corpo, que silencia a mente, não para te endurecer, mas para te tornar inabalável.